Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos sentar-nos. Hoje nós iniciamos com este segundo domingo, depois da Epifania. Nós vamos começar a meditar a vida pública de Cristo, o ministério de Jesus. Celebramos dia 13 o seu batismo e hoje nós celebramos, contemplamos o seu primeiro mistério, o seu primeiro milagre, claro, também mistério, que acontece, como nós acabamos de ouvir, pela intercessão de Nossa Senhora. Nós conhecemos muito bem essa passagem, amamos essa passagem do Evangelho, onde vemos a presença de Nossa Senhora ao lado de seu Filho, e essa passagem é rica de muitos ensinamentos, e por isso, até pela brevidade de nosso tempo, eu sugiro de nós pincelarmos algumas passagens desse Evangelho para a nossa reflexão. E a primeira que podemos contemplar é a atitude de Nossa Senhora. E na atitude de Maria nós podemos ver também o oposto para o nosso exame, para a nossa reflexão. O que é que Nossa Senhora, o que é que acontece naquela festa ao faltar o vinho? Nossa Senhora percebe. E aí nós vamos fazer essa primeira reflexão. Duas formas de se olhar. Duas formas de olharmos para o próximo, para o nosso irmão. Uma primeira forma é um jeito curioso de olhar. É aquela atitude de quem fica observando o próximo e mais ainda, muitas vezes observando os defeitos, as falhas, as faltas do próximo, mas com um coração frio, com um coração alheio àquele fato, um olhar curioso, que muitas vezes se traduz numa espécie de alegria pelo erro do próximo. Quantas vezes, não vou dizer que nós tenhamos feito, mas presenciamos situações em que alguém chega e fala assim: você não sabe da maior. E o quê? E conta uma notícia ruim, e conta o erro de uma pessoa, e nos conta um escândalo. Como assim a maior? Um olhar curioso, um olhar que olha para o próximo friamente, um olhar que se deleita com esse sofrimento, com o erro do próximo. Mas esse não é o olhar de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora faz? Ela viu a falha, ela viu que ali havia um erro de cálculo, até talvez pela atitude de Jesus, porque Jesus é convidado para a festa e leva com ele 12 homens, que certamente não foram lá para beber água. Então, talvez isso também tenha proporcionado a falta do vinho. Nossa Senhora percebe que os noivos serão humilhados. Talvez a pessoa, no primeiro olhar de que eu falei, começaria a andar ali pela festa, não é? Falando assim: olha, vai acontecer um vexame. Está vendo que os garçons estão colocando menos vinho? Está vendo que eles estão circulando menos na festa? Que absurdo! Não calcularam bem o tempo que a festa durava. Se fosse o tempo das redes sociais, então, o que não aconteceria naquele momento, né? O que Nossa Senhora faz? Ela fala? Sim, ela fala. Ela comenta a falha? Sim, ela comenta. Ela fala o erro do próximo? Sim, ela fala. Mas ela fala com quem? Ela fala com quem pode resolver, e com ninguém mais. Ela vai a Jesus. Talvez, imaginação minha agora, Nossa Senhora tenha chamado o seu filho um pouco à parte, e com seu coração de mãe, que sente o sofrimento daquele casal como se fosse o sofrimento dela. Há até quem diga que eram parentes de Jesus e de Maria, os noivos. E Nossa Senhora simplesmente fala: meu filho, eles não têm mais vinho. Pronto. Nossa Senhora não disse: olha, eles foram imprudentes, eles foram descuidados, eles são incapazes, o pessoal bebeu muito. Não, ela simplesmente diz o essencial para aquele que poderia resolver o problema: meu filho, eles não têm mais vinho. Então, meus irmãos, eu creio que essa passagem sugere para nós essa reflexão. Qual é o nosso olhar diante da falha do nosso irmão, diante dos erros do nosso próximo? Qual é o nosso olhar diante dos erros
dos filhos da mesma igreja de que nós somos filhos. Hoje, meus irmãos, surgiu um novo carisma, que é o carisma de divulgar os erros da igreja, não é? Muitos pensam que tem que fazer isso. Teve um erro, tem que falar. Como assim? Imagine se na nossa família a gente tomasse esse propósito. Qualquer erro na minha família, eu vou divulgar. Olha aqui, meu irmão bebeu muito. Olha aqui a foto dele embriagado na rua. E você espalha para todos os seus irmãos. Olha o que minha mãe fez hoje, que absurdo que minha mãe fez. Olha aqui, gente, a minha mãe. Olha, meu pai traiu minha mãe. Olha aqui a foto do meu pai traindo. Será que essa atitude seria correta? A igreja é nossa mãe. Os membros da igreja, nós somos todos irmãos. Estou dizendo para fechar os olhos? Não estou dizendo para fechar os olhos. Estou dizendo que nós precisamos falar com quem pode resolver. Senão eu escandalizo mais as pessoas. Senão, meus irmãos, nós, dentro da igreja, humilhamos mais a nossa igreja, que já é tão humilhada pelos de fora. Já imaginaram se cada um de nós tomasse o seguinte propósito: sempre que eu souber de um erro, de um escândalo, eu vou correndo ao sacrário mais perto da minha casa e vou passar 5 minutos diante do sacrário dizendo: Jesus, eu estou aqui oferecendo a minha pobre oração. Primeiro peço perdão pelos meus pecados, mas peço perdão por esse erro. É a atitude de Nossa Senhora, de ir a Jesus e falar a Ele, e dizer a Ele: meu filho, eles não têm mais vinho. Meu filho, olha a situação da tua igreja. Então aprendamos e olhemos para nós. Qual é o nosso olhar? Qual é a nossa atitude? Eu dei o exemplo da igreja, mas pode ser dentro da nossa família, pode ser entre nossos amigos. Qual é a minha atitude diante das falhas, das imperfeições do meu irmão? O olhar de Nossa Senhora, um olhar misericordioso, um olhar compassivo, que sente como se fosse dela aquela dor, né? Depois refletamos agora sobre a resposta de Jesus. Claro, como eu disse, não vou comentar o evangelho todo. A resposta de Jesus, para nós, parece uma negação. Parece que Jesus disse: não, eu não posso fazer esse milagre. Mas para aquela com quem Jesus já viveu 30 anos, Nossa Senhora conhecia, meus irmãos, o olhar de Jesus. Como dizia Bento XVI, Nossa Senhora conhecia o timbre da voz de Jesus. Mãe sabe o que é isso. Filho entra em casa, a mãe sabe. Pelo modo de andar, pelo modo de abrir a porta, mãe sabe, mãe conhece. E Jesus, que passou 3 horas na cruz para nos salvar, que passou 3 dias na sepultura para vencer a morte, que passou 3 anos para pregar o Evangelho, mas que passou 30 anos na companhia de Nossa Senhora e na obediência. Ele conhecia sua mãe e sua mãe a conhecia. Muitas vezes eles não precisavam falar, os olhares já diziam. E se para nós a resposta de Jesus foi uma negação, para Nossa Senhora não foi. Por que não foi? Porque ela imediatamente chama os servos e fala assim: faça o que o meu filho disser. Ou seja, ela entendeu que ele ia fazer o milagre. Porém, Nossa Senhora pediu a Jesus o milagre, e Jesus pediu a Nossa Senhora algo muito maior. Qual é a resposta de Jesus? Ó mulher, e sabemos muito bem o valor dessa palavra, a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse, é essa mulher, a mesma mulher que vai aparecer ao pé da cruz. Jesus fala: ó mulher, não chegou a minha hora. A minha hora. A minha hora do Evangelho não se refere a quando Jesus vai fazer milagre. Não. A minha hora do Evangelho não se refere a Jesus pregando. Sempre que Jesus fala a minha hora, ou quando o Evangelho fala assim, ainda não tinha chegado a sua hora. Qual é a hora de Jesus? É a hora do Calvário, é a hora da paixão, é a hora da salvação da humanidade. Então Nossa Senhora pede que Jesus resolva o problema do vinho. Ela não pediu para transformar água em vinho, Jesus que vai mandar. Ela simplesmente manifestou a necessidade. Ela pediu algo muito simples, mas Jesus pediu a ela algo muito maior.
Jesus falou assim para Nossa Senhora, traduzindo a resposta dele: minha mãe, se eu fizer esse milagre, eu vou começar a agir como Salvador. A minha hora não chegou, mas se a senhora me pede, e se a senhora consente que eu comece a me dirigir para a minha hora, eu vou fazer. Ou seja, o milagre supunha que Nossa Senhora tinha que abrir mão do seu filho para que ele se imolasse pela nossa salvação. Esse é o valor da resposta de Jesus. Não chegou a minha hora. A partir do milagre das bodas de Caná, Jesus vai ser batizado e vai para o deserto. O que acontece no deserto? A tentação. E depois, a perseguição, a rejeição de Jesus até culminar com a sua morte. Essa é a sua hora. Para isso ele veio. E fazer o milagre, porque, meus irmãos, não existe um Jesus milagreiro. Não existe um Jesus que simplesmente faz o milagre. Existe um Jesus que morreu na cruz para nos salvar e que muitas vezes também cura os corpos, mas a força, a eficácia da ação de Jesus vem da cruz. Então o próprio milagre das bodas de Caná está relacionado com a cruz. Vejam que não é por acaso. Jesus transforma a água em vinho ao iniciar a sua hora. E quando chegar a sua hora, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o vinho no seu sangue. Nada é por acaso. Então Nossa Senhora aceita que seu filho comece a sua hora. Ela, portanto, se faz ali também já a medianeira, a corredentora. Ela se coloca junto de seu filho para a salvação da humanidade. Outro ponto da nossa reflexão: a atitude dos servos. O que os servos fizeram? Claro, eles confiaram em Nossa Senhora e confiaram em Jesus. Nossa Senhora disse para eles: façam o que ele disser. Nossa Senhora sabia o que Jesus ia fazer? Talvez não. E Jesus então chama os servos e diz para eles assim: encham essas talhas de água, 6 talhas de 40 litros cada uma. Encham de água. Tão simples. Encher 6 talhas com 40 litros de água, tão simples. É só abrir a torneira. Qual torneira? Não havia torneira. Tinha que pegar as talhas, que ou eram de barro ou eram de pedra, e levar lá fora, e tirar a água do poço, e encher cada uma, descer o balde no fundo do poço, subir na corda, encher a talha, voltar com o balde, encher a outra, 6 talhas. E eram pessoas que estavam servindo a festa. Não era algo tão simples. E mais, o momento de passar pela purificação dos judeus já tinha acontecido, por isso que as talhas estavam vazias. Quantos motivos os servos tinham para questionar Jesus? Dizer assim: não, ninguém mais vai lavar as mãos nem os pés, já passou essa parte. Não podemos, temos que servir as pessoas. E talvez até um servo assim mais corajoso poderia falar para Jesus: e quem é o Senhor para nos dar ordem nessa festa? Nós estamos a serviço dos noivos, não é do Senhor não. Mas eles, de uma forma até misteriosa, acreditaram na palavra de Nossa Senhora: façam o que meu filho disser. Como dizendo, se ele pedir algum absurdo, faça, confiem, eu conheço. E eles fizeram. E o que acontece, meus irmãos? O milagre se realiza na mão dos serventes. Porque eles fizeram o que Jesus pediu, o milagre aconteceu. Ao levar a água para o chefe dos serventes, essa água é transformada em vinho. Assim como Jesus, essa igreja nos fala tanto de São Pedro, né? Em algum lugar deve ter o vitral aí da pesca milagrosa. Assim como foi na rede de Jesus, na rede de Pedro, que aconteceu o milagre da pesca, agora foi na taça do servente que aconteceu o milagre, porque assim como Pedro, os serventes fizeram o que Jesus pediu e fizeram aquilo que Nossa Senhora indicou. Façam tudo o que ele disser. É assim, meus irmãos, que começa o Evangelho. Tudo que Jesus vai dizer depois tem esse prefácio de Nossa Senhora: façam o que meu filho vos disser. Cada passagem do Evangelho que nós lemos, Nossa Senhora está sussurrando no nosso ouvido: faça o que meu filho disse. Bem-aventurados os pobres de espírito, faça o que meu filho disser. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, faça o que meu filho disser. É a introdução
do Evangelho. Quem nos diz isso de uma forma muito bonita é São João Paulo II. É um caráter mariano do próprio Evangelho. Nossa Senhora aqui nos apresenta o seu Filho. Assim como o Pai vai dizer, este é meu Filho, ouvi-o. Nossa Senhora diz a mesma coisa, façam o que Ele disser. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. E depois, meus irmãos, no final do Evangelho, São João diz assim, e ele diz porque ele está entre os favorecidos por esse milagre. Ele diz que Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ou seja, a fé dos discípulos, que até então era vacilante, se confirmou por esse milagre. De modo que Jesus não fez um milagre, Jesus fez 2 milagres. Ele transformou a água em vinho e um milagre muito maior, ele fortaleceu a fé dos discípulos. Talvez São Pedro, São Tiago, que há pouco seguiam Jesus, lá no coração pensassem, será que realmente nós estamos fazendo certo de seguir esse mestre? Essas coisas tão estranhas que ele nos fala, de deixar a casa, de deixar a família, de renunciar a tudo. Ele que não tem casa, que não tem onde dormir, não se preocupa com nada disso. Será que não é uma loucura que estamos fazendo? Será que realmente ele veio de Deus? Mas diante desse milagre, seus discípulos creram nele. Nossa Senhora que pede por aquele casal, mas Nossa Senhora que consegue também fortalecer a fé dos discípulos, a fé dos apóstolos. E para terminar, meus irmãos, eu volto ao que nós dissemos no início, a oração de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz para Jesus, filho, eles não têm vinho, mas Nossa Senhora está sempre intercedendo. Essa frase, meus irmãos, está sempre nos lábios de Maria. A todo momento ela diz para Jesus, filho. E então, pensando agora que Nossa Senhora vai falar a Jesus, para nós que estamos aqui na Santa Missa, o que ela vai dizer de mim, de você? Se Nossa Senhora tomar essa frase e tiver que mudar somente o objeto direto, né, o final da frase, o que nós não temos? Daquele casal ela disse, eles não têm vinho. Claro, o sentido também, eles não têm alegria. O que ela vai dizer de nós? E se eu tivesse que entregar para Nossa Senhora aquilo que me falta, o que eu preciso dizer a ela? Minha mãe, diz para Jesus que eu não tenho. O que eu não tenho? O que mais me falta, meus irmãos, para que realmente Deus possa olhar para mim e dizer, esse é meu filho? Façamos esse pedido a Nossa Senhora durante essa missa. Coloquemos nos lábios de Maria aquilo que nos falta. Coloquemos no coração de Maria aquilo que percebemos que mais está faltando em nossa vida. E podem ter certeza, ela não vai olhar para nós com aquele olhar que condena. Ela não vai olhar para o seu pedido com aquele olhar frio, que despreza e que se acha melhor. Não, ela vai olhar da mesma forma que ela olhou para aquele casal, para aquela família, com um olhar compassivo, sentido como se fosse dela aquela dor, aquele sofrimento. Confiemos o que nos falta, a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.